Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o presbítero Natanael e eu tenho uma mensagem de reflexão bíblica para o seu coração, amém? E hoje nós estamos dando sequência a essa série de estudos sobre 2 Timóteo capítulo 4. Hoje já no quarto episódio, amém? E hoje nós vamos falar sobre os tipos de pessoas que nós vamos encontrar que certamente precisam ouvir o Evangelho transformador de Cristo Jesus. Mas antes, gostaria de pedir a você que me assiste neste momento que se inscreva no meu canal, amém? E ao final deste vídeo, dê o seu joinha, o seu like de gostei. Nos ajude a continuar falando a palavra do Senhor por este canal do YouTube. Que Deus te abençoe poderosamente por isso, amém? Vamos estar lendo então 2 Timóteo capítulo 4, versículo 4. Que vai dizer assim: essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção a lendas. Paulo está dizendo o quê? Que os tipos de pessoas que a igreja do Senhor Jesus encontraria pela frente que precisam ouvir o Evangelho transformador são pessoas que deixariam de ouvir a verdade para ouvir as lendas. Ou seja, Paulo já dizia na égide do Espírito Santo, na direção do Espírito Santo, que nos fins dos tempos as pessoas seriam pessoas que não gostariam de ouvir a verdade, seriam tipos de pessoas que não quereriam ouvir a verdade, não gostariam de ouvir a verdade, mas gostariam de ouvir lendas. O que seria lendas? Seria fatos ou histórias, contos mentirosos, que fogem da verdade, que satisfaz a carne, que satisfaz o que o ser humano gosta e quer ouvir, mas não satisfaz a alma, relacionado à salvação, à transformação e à vida eterna em Cristo Jesus. Sabemos que nós estamos vivendo esses dias, meus irmãos, dia onde as pessoas não querem ouvir a verdade, eles têm prazer em ouvir lendas. Hoje em dia, qualquer cidadão que aparece na mídia, na televisão, na internet, no rádio, ou qualquer lugar que seja midiático, e fale uma mensagem mentirosa, que não traga salvação, não traga mudança de caráter, é isso que as pessoas querem ouvir. E nós pregamos a palavra, e às vezes entramos com a palavra de Cristo, uma palavra viva e verdadeira, pessoas dão ouvido, pessoas dizem que estão escutando, estão ouvindo, mas por dentro, muitas das vezes elas não estão querendo ouvir. Às vezes para não desfazer, às vezes para não ignorar, elas dizem que estão ouvindo, mas por dentro o prazer delas é ouvir aquelas mensagens mentirosas, aquelas mensagens que não trazem transformação de caráter, aquela mensagem que não aponta para a pessoa o caminho de vida, o caminho em Cristo Jesus. O Senhor já falava disso. Meus irmãos, se nós formos analisar um pouco sobre o contexto cultural na época do Mestre Jesus, quando ele esteve aqui na Terra, na época do apóstolo Paulo também, nós vamos ver que não era muito diferente. Naquela época as pessoas já não gostariam de ouvir mais a palavra da verdade. Elas queriam ouvir lendas. Tanto é que se nós formos, por exemplo, ler lá em Atos, capítulo 17, Paulo vai dizer que ele, na cidade de Atenas, ele encontrou vários altares. E entre esses vários altares teve um ao Deus desconhecido. Adorações falsas, já existia naquela época, adorações que eram prestadas para satisfazer a sua carne. Existia até mesmo naquela época os cultos prostituais, onde as pessoas iam lá para fazer tudo o que era errado, pecaminoso, e olha, em nome da religião. E na época do Senhor Jesus, quando ele estava aqui pregando na terra, quantos fariseus que não criticaram a mensagem dele, quantos saduceus, quantos ricos, quantos cobradores de impostos, quantas pessoas que não criticaram o que o Senhor Jesus Cristo falava, não queriam ouvir. Ou seja, sempre existiu pessoas que querem ouvir lendas, mensagens mentirosas. Mas se nós formos trazer para o contexto de hoje, parece que hoje está muito pior. As pessoas sentem mais prazer em ouvir as mentiras de Satanás do que o evangelho puro e verdadeiro de Cristo. Sabe por quê? Porque o próprio Jesus já dizia, olha, entrai pela porta estreita. Entrai pela porta estreita. Por quê? Porque são muitos que entram pela porta larga.
São muitos os que passam pela porta larga, mas são poucos os que entram pela porta estreita, pelo caminho estreito. Que caminho é esse? É o caminho da palavra, é o caminho da verdade. O caminho onde eu digo não para o pecado, não para o mundo, e sim para Cristo. Por quê? Porque minha alma precisa de salvação. A minha alma precisa de encontro com o Mestre, com o Salvador, com o Senhor Jesus. Mas o diabo não. O diabo apresenta uma porta larga, o mundo todo aberto para a pessoa, mas ao final o fim é triste. O interessante, irmãos, não é o que acontece no começo, não é o que acontece no meio, mas é o que acontece no final. Como é o final de uma pessoa que não quer ouvir o Evangelho puro e verdadeiro, mas quer ouvir lendas? Por isso, mais uma vez, a responsabilidade que Paulo chama Timóteo, e nós hoje, o Senhor chamando a igreja atual, a igreja odierna, a igreja contemporânea, para pregar o Evangelho. Por quê? Porque as pessoas estão indo a passos largos para o inferno, ouvindo lendas, ouvindo mentiras, coisas que satisfazem a sua carne. Mas a igreja de Cristo, ainda hoje, ela apresenta uma palavra viva, poderosa e verdadeira que transforma corações. Amém? Então que nós não venhamos nos calar, nos fechar, mas abrir nossa boca e em nome de Jesus, na autoridade do Espírito Santo, proclamar a esse mundo, expor a esse mundo a mensagem viva e transformadora de Cristo Jesus. Amém? E aqui eu vou finalizando então esta rápida palavra. Hoje falando sobre o versículo 4, hoje o quarto episódio dessa série de estudo, que você possa continuar nos acompanhando. Se você não viu os episódios anteriores, te convido a assistir, que eu tenho certeza que Deus falará ao seu coração. Então quem vos despede em Cristo Jesus é o vosso irmão presbítero Natanael. Fiquem todos na gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.